paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Depois de colocar Cristo e o Evangelho em evidência, vou ler agora dos versos 40 a 43, estou pulando para não me estender muito, mas Deus o ressuscitou, Pedro está falando de Jesus, Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isso é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo que nele crê recebe remissão de pecados. Então veja bem, o anjo aparece, mas diz que quem prega o evangelho para você é Pedro, comissionado pelo próprio Senhor Jesus. Pedro, ao pregar o evangelho, se levantando não apenas como uma testemunha da morte e da ressurreição de Jesus, mas de alguém que absorveu os ensinos de Cristo e foi comissionado a pregar, lança a mão dos profetas, ou seja, dos escritos,